Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a uma nova unidade, a unidade 6 do livro de português, na página 190. Quem de vocês conhece esse objeto aqui? Que objeto é esse? Você sabe para que serve esse objeto? Histórias muito antigas falam sobre uma lâmpada mágica, onde moraria aqui dentro, um gênio capaz de realizar 3 desejos ao dono da lâmpada. Será que você gostaria de ser o dono dessa lâmpada? Se você fosse o dono dessa lâmpada, qual é o desejo? Aliás, quais são os desejos que você gostaria de fazer? Pensa aí em 3 desejos. E aí você vai anotar esses desejos para falar para a tia depois. Lógico, se não for um segredo. Se for segredo, você não vai falar para a tia. Mas pensa aí, quais são os desejos que você gostaria de realizar se você fosse o dono dessa lâmpada aqui? Vira a página, lá na página 192, nós vamos conhecer uma história que fala do Alibaba e os 40 ladrões. Vamos ler com a tia? Vamos aproximar bem aqui para a gente ler juntos. Aqui. Alibaba e os 40 ladrões. Alibaba era um homem muito pobre que vivia em uma cidade da Pérsia. Enquanto ele levava uma vida com condições muito precárias junto à sua esposa, Cassim, que era o irmão dele, tinha um estilo de vida completamente diferente, pois havia se casado com uma mulher que era filha de um homem muito rico. Para sustentar sua família, Ali Baba cortava lenha na floresta. Certo dia, enquanto estava fazendo o seu trabalho, ele viu, bem distante, um grupo de homens montados em cavalos. Como eles estavam se aproximando, Ali Baba percebeu que aqueles homens estavam armados com facas e espadas e que tinham expressões suspeitas. Assustado, Ali Baba subiu na árvore mais próxima para não ser visto. E, quando os homens chegaram, percebeu que, ao todo, eles eram 40. Os homens desceram de seus cavalos com suas sacolas e um deles se aproximou de uma enorme pedra próxima à árvore em que estava Ali Baba e disse: "Abre-te, Sésamo!" Assim que ele pronunciou essas palavras, uma porta abriu-se na enorme pedra. Do outro lado, agora, lá na página 193. Os homens, com expressões suspeitas, atravessaram a porta e, algum tempo depois, saíram sem nada mais sem nada nas mãos. Assim que saíram, o chefe deles disse em seguida: "Fecha-te, Sésamo!" E a porta se fechou. Diante daquela situação, Ali Baba esperou os 40 homens irem embora com os cavalos para se aproximar da enorme pedra e dizer as palavras pronunciadas pelo chefe dos ladrões. Assim fez Ali Baba. Logo que a porta se abriu, ele entrou na gruta e observou que havia muitos tecidos e muito ouro. Ele pegou alguns sacos de ouro e saiu, dizendo em seguida as palavras: "Fecha-te, Sésamo!" Quando retornou para a sua casa, Ali Baba contou o que tinha acontecido à sua esposa e pediu a ele que guardasse segredo. Então, ele enterrou o tesouro no jardim.
Você acha que a história termina assim? Não mesmo. Ali Baba esperou que os ladrões fossem capturados, um a um, e só depois usou o tesouro para mudar a vida de sua família. Muitos anos depois, Ali Baba voltou à gruta e revelou para seu filho as palavras mágicas que transformaram a vida deles. Eles guardaram o dinheiro necessário para que pudessem viver com tranquilidade e conforto e transmitiram esse segredo geração após geração, de pai para filho. Tem aqui algumas palavras que apareceram lá no texto que são diferentes da vivência de vocês. Tem aqui, ó, sésamo. Sésamo é um gergelim, que é uma planta com semente que se abre sob muita pressão. Gergelim é uma planta que se abre bem devagar, uma sementinha. E gruta é uma caverna, é o mesmo que caverna. Pode servir como abrigo ou esconderijo, assim como aconteceu na história. Então, o que aconteceu nessa história aqui do Ali Baba? Ali Baba, então, estava na floresta cortando o quê? Lenha, porque ele trabalhava em cortar lenhas. Quando viu os homens se aproximando dele, ele sentiu o quê? Sentiu muito medo. Como ele estava com medo, ele fez o quê? Subiu em uma árvore. Subiu na árvore mais próxima que ele encontrou. Quando ele subiu nessa árvore, ele viu que havia 40 homens que estavam com características suspeitas e que estavam lá para guardar alguma coisa. Viram então, isso foi no início da história, quando ele subiu na árvore, foi no início da história, certo? Depois ele percebeu que ele subiu na árvore, ele percebeu que esses homens entraram numa gruta e essa gruta, para entrar e sair dessa gruta, eles usavam palavras mágicas. Abre-te, sésamo, para abrir e fecha-te, sésamo, para fechar. Isso mesmo. Então, aí depois ele descobriu o segredo, esperou que eles fossem presos, esses ladrões, e fez uso do tesouro, porque ele sabia daquele tesouro lá. E ensinou para o filho dele, passou essa informação para o filho dele. O filho dele também ficou com essa informação para ele. Depois, do outro lado, na página 194, tem umas atividades. Vocês vão fazer a 194 e 195, tá bom? Já vai ler para vocês, explicar e vocês vão fazer, ok? Ali Baba começa a história como um homem pobre. O que ele fazia para se sustentar? Ele vendia lâmpadas? Se vendia, você vai marcar aqui. Lá no texto fala que ele cortava lenha. Se ele cortava lenha, lá no texto, você vai marcar o X aqui. Será que ele produzia tecido? Se ele fazia isso lá no texto, você vai marcar o X. Somente um quadrinho você vai marcar, certo? Agora, no número 2, Ali Baba estava fazendo o seu trabalho quando um grupo de homens se aproximou. Você vai responder a letra A, B e C de acordo com o texto, de acordo com o que você entendeu. Na letra A, explique por que Ali Baba teve medo deles. Por que lá no texto fala que ele tinha medo? Porque a feição deles era de quê? De homens bonzinhos, será? Então pensa, olha, volta lá no texto, releia o texto se necessário for e faz a explicação aqui para mim, certo? O que Ali Baba fez para se proteger? O que ele fez? Imediatamente ele fez o quê? Subiu onde? Você vai explicar aqui para mim onde foi que ele se escondeu, ok? Na letra C, o que você faria no lugar de Ali Baba? O que você ia fazer? Essa resposta não tem lá no texto, é você. O que você ia fazer? Você faria como Ali Baba? Subiria numa árvore? Ou você se esconderia em outro lugar? Ou você voltaria correndo para casa? O que você faria?
Escreve aqui para a tia saber o que você faria, certo? Do outro lado, na página 195, tem o número 3, desculpe, é o número 3. Quais eram as palavras mágicas que faziam a porta da gruta abrir e fechar? Para abrir, como que ele falava? E para fechar, como que ele falava? Copiar igualzinho, inclusive vírgulas e ponto que tem lá, certo? Lá no texto. Agora você sabia, vocês vão conhecer aqui agora, que sésamo é o nome de uma semente. Isso mesmo, o sésamo é no português de Portugal o gergelim, planta que se abre devagar, liberando suas sementes, aquelas que vêm em cima de alguns tipos de pães. Abre-te, sésamo, significa então abre-te como o sésamo se abre, ou seja, como que ele se abre? Se abre bem devagar, não é? Então, abre-te, sésamo, significa abrir bem devagar, certo? Então, fica aí com essa curiosidade para vocês e façam bem caprichado que a tia quer ver, ok?